A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, desse segundo trimestre da nossa editora Betel Dominical, que o tema principal dessa revista é Ordenanças Bíblicas, ou seja, já passamos pelo batismo, já passamos pela ceia, agora vamos falar de congregar. É estranho, mas há quem defenda. Como que pode? Eu não sei nem como dizer a cabeça dessas pessoas. Congregar já se fala de estar juntos. E como é que se congrega sozinho? E como é que se congrega em casa? A pandemia fez uma revolução sobre o modo de congregar, mas, no entanto, portanto, tem gente querendo defender que na pandemia nós congregamos cada um em sua casa. Não foi uma verdade absoluta, pois quantos de nós entramos nos aplicativos de reuniões? Não sou patrocinado por nenhum, mas usamos dois muito conhecidos. Um deles, o Google Meet, o outro, o Zoom, para que a gente pudesse ver a carinha um do outro e pudesse, nem que fosse virtualmente, estar junto na mesma sala, no mesmo ambiente. A minha igreja fez diversas lives dessa maneira. Congregamos um vendo a carinha do outro, todo mundo ali falando, ouvindo, mas o problema é que tem pessoas que querem congregar literalmente sem eu saber quem é você. A gente chama, vou trazer para mim aqui, certo? Eu chamo a pessoa para participar de uma live e ela diz, não gosto de aparecer. Oi? Como é que você diz que quer congregar comigo e eu não conheço a sua voz? Eu não conheço o seu rosto? Eu não conheço você? Isso não é congregar. Então, para que a gente possa partir desse pressuposto, na pandemia, congregamos na nossa igreja vendo o outro, um estando junto com o outro. Então, para que eu seja, como diz aí, né? Alguns, para que eu possa ser o seu pastor, que muitos chamam de pastor, né? Eu falando de mim aqui, para que eu seja o seu pastor, eu tenho que te ver, eu tenho que te conhecer, eu tenho que conviver com as suas lutas, com os seus desafios, com as suas conquistas, com as suas vitórias. Um relacionamento apenas de um vendo não é relacionamento de pastor e ovelha. O pastor pode até pela câmera hoje, na tecnologia como é que chama? Dos drones. Isso para o animal, irmãos. Pode até tomar conta no pasto ali. Mas pessoas, só que as ovelhas, animais irracionais, ela não chega para o pastor dizendo, eu estou com problema com meu filho, eu estou com problema psicológico, eu estou com problema com o meu marido, eu estou com problema com a minha esposa, eu estou com problema com a minha sogra, com o meu sogro, estou com problema com o meu emprego. A ovelha, animal irracional, não vem com essa demanda. Então, o assunto é congregar, estar junto. Quer que eu seja o seu pastor? Nós temos que estar juntos. Nem que seja numa sala de virtual, Google Meet, Zoom, e ali a gente poder um ver o outro. Não é somente você me ver. É daí que a gente vai partir para a nossa lição, porque tem muitos deixando de congregar. E graças a Deus, mas graças a Deus que ele deixou um versículo dizendo, não faça como muitos ou alguns, como é que ele diz aqui? Muitos ou alguns, não faça como alguns que deixaram de congregar. Amém? Bora para a nossa escola dominical? A lição é a lição de número 3, certo? Lição de número
3 será aplicada na sua igreja dia 21 de abril de 2024. Se você estiver vendo na quinta-feira essa aula, quinta-feira é aniversário da minha Rose. Parabéns para ela, que Deus multiplique cinquentona, com muito orgulho. Tem mulheres que não gostam de dizer a sua idade, né? A Rose tem 50 e diz, parece que tá na casa dos 30 ainda. Eita glória! Fica registrado os meus parabéns para minha Rose, pois essa aula vai ao ar na terça-feira e na quinta ela completa mais um ano de vida, 50 anos, para a honra e glória do Senhor. Tema da lição: ordenança para congregar e prestar culto racional. São duas coisas diferentes, são dois pontos. Uma coisa é o congregar, é o estar junto, é o koinonia, é o estar próximo, saber quem é, qual é a demanda, qual é o problema, qual é a solução. É isso, é estar junto, é o princípio lá de livro de Atos, de comum, tá? De comum acordo, tá todos vivendo o mesmo ambiente, é isso. E o outro é um culto racional. Aí vai dar ruim. Na verdade, essa lição vai dar ruim dos dois lados, tanto do congregar quanto do culto racional, mas a gente está aqui para falar da palavra, certo? Então, abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 1, que é o nosso texto áureo de hoje. Escrito está: Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vai chegar nesse culto aí racional daqui a pouco. Nossa verdade aplicada nos diz assim: uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Então não dá para dizer que é povo de Deus sem estar junto com o povo de Deus. Porque para que eu seja povo de Deus, eu tenho que estar com o povo de Deus. É forte. O esboço da lição tem 3 objetivos: mostrar que não devemos deixar de congregar. 2, falar sobre não perder o desejo de congregar. Olha só, são 2 pontos, né? Não devemos deixar e não devemos perder o desejo. E o último ponto é o que eu falei do culto racional, certo? Destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Abre aí a sua revista, a leitura do nosso texto de referência se encontra em 2 partes diferentes: Salmos de número 84, 3, 4, depois o verso de número 10 e depois Hebreus capítulo 10, 25. Escrito está: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus átrios, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu tenho uma pergunta para tirar uma dúvida, que tem muita gente que não tem. Como é que é a escola bíblica dominical? Tá faltando canetinha minha aqui. Átrio. Você já leu o que é átrio? Átrio, irmão, é fora. Ainda não estava nem dentro do templo e ele já estava contente, porque nos átrios, na parte de fora do templo, ele já estava satisfeito de ali estar. Muito bonito. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, veja só, o salmista já está exaltando, declarando a oportunidade e o prazer de poder estar congregando junto, estar na casa do Senhor. Aí pula para o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios, ou seja, fora do templo, na região do templo, no terreno do templo, que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você entendeu? Por isso que eu parei no verso 3, a parte átrio. Olha a segunda parte deste versículo. Preferiria estar à porta, ou seja, não precisava nem entrar na igreja.
Contextualizando, eu não precisava nem estar dentro da igreja, me sentar num banco, seja ele mais perto da porta ou mais perto do altar, mas só de estar à porta já está de bom tamanho. É isso que o salmista está dizendo. E tem gente que tem a oportunidade de estar dentro e não quer estar. E essa é a nossa aula que nós vamos ter que aprender sobre isso, tá bom? Aí pulamos para Hebreus capítulo 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que é aquele dia da volta do Senhor. Irmãos, eu tenho uma frase para completar de uma passagem bíblica. Tem um texto, me fugiu a memória agora. Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Mas aí eu pergunto aqui, baseado em Hebreus capítulo 10, 20 e 25, Jesus encontrará alguém congregando quando ele voltar? E está uma debandada tão grande de pessoas, ou uma procissão incrível se afastando da casa do Senhor, que a pergunta é: achará o Senhor pessoas dentro de sua casa? Achará pessoas declarando o Salmo 84, é melhor viver às portas da tua casa do que habitar no lugar da imoralidade ou da impiedade? Será que nos alegraríamos de dizer, como disse, os pardais acharam morada, as andorinhas ninho em tua casa fizeram? Eu queria ser como um deles. Eita, irmão, lição linda, 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 linda. Hino sugerido para essa lição 544, 251. Cante e louve ao Senhor. Motivo de oração que o nosso bispo Abner aqui pede: ore para que os cristãos não deixem de prestar culto com verdadeira adoração. Vamos orar? Ora daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti por essa terceira lição. Se chegamos aqui foi porque Tu nos ajudasse. Já passamos pelo ato do batismo, passamos pelo ato da ceia e agora vamos aprender. Vamos estar crescendo sobre congregar, estar com alegria na tua casa, estar com alegria em cultuar com os meus irmãos, vivendo em união, como diz o Salmo de número 133. E aprender aqui, Senhor, o que é um culto racional, prestar um culto racional. Como disse Jesus àquela mulher à beira do tanque, que tu busca os verdadeiros adoradores, que o assim faz. Então, ajuda-nos a congregar e prestar um culto a Ti verdadeiro para a honra e glória do Teu nome. Amém? É interessante, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, tem muito falso por aí. Misericórdia, Jesus. Bora para a nossa introdução. Muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Irmãos, magoados por causa de atitudes de homens, sempre teremos. Eu gosto de falar, e vocês já me ouviram falar, de uma ensinadora, que ela disse que não é pregadora, é ensinadora, a Darleide. E ela diz uma frase muito legal que eu gosto: a sua dor é uma dor verdadeira, mas não é porque a sua dor é verdadeira que você vai fazer da sua dor uma regra de fé. A regra de fé é a Bíblia. Jesus sofreu, Jesus sabia que seria traído, e mesmo assim ele continuou congregando com os seus discípulos. Pedro sabia que seria preso, mas mesmo assim quis congregar. Paulo, quantas vezes foi preso, foi, como ele diz, da minha própria nação, me perseguiram, me bateram, mas Paulo continuava querendo congregar. E a gente encontra aqui o escritor aos Hebreus, um autor desconhecido, porque ninguém chega a um senso comum,
Mas ele diz bem claro, não faça como alguns estão fazendo. Estão deixando de congregar. Por quê? São inúmeros situações, inúmeras situações, algumas até verdadeiras, que algumas pessoas passaram, que eu também passei. Mas isso não pode deixar, eu não posso deixar que isso me pare. Porque se eu for olhar o quanto o homem me magoa, eu nem vivo estaria mais. E a pergunta que eu tenho, lendo essa revista, é uma só. Eu não posso exigir perfeição de uma igreja, sendo que eu sou imperfeito. É forte. Bora para o ponto de número 1. Não deixe de congregar. A palavra hebraica, que eu não sei pronunciar, ela quer dizer assembleia. E eda, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. A definição a definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual. E eu vou além, aglutinar-se. Tem que estar aqui, aglutinação, certo? Por uma cobertura espiritual, entre parênteses aqui. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Aí a gente já leu aqui o livro de Hebreus, mas vamos agora para o livro de Efésios. Vamos folhear a Bíblia. Opa, passei. Efésios, capítulo de número... a gente já sabe de cor, ou quase de cor, né? Não faça como alguns que deixam de congregar. Hebreus 10, 25. Aqui está me sugerindo Efésios capítulo 4. O número é o de número 16. Que escrito está: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Ou seja, como é que se junta nervo, como é que se junta pele, como é que se junta carne, como é que se junta separado, longe, distante. Não tem como, irmãos. Tem que estar junto. Olha o Efésios dizendo, para que o corpo cresça, haja uma edificação do corpo. O corpo aqui é a igreja de Cristo. Temos que estar juntos, ok? Continuando. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Glória a Deus. 1.1. O que significa igreja e a sua missão? Igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. João 15,16. Tá pertinho? João 15, verso aqui em cima. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, está ligado em Jesus, os quais pela ação do Espírito Santo creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. E é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Efésios 5. Já passamos. Volta aí para Efésios. Coríntios. Oh, gente, com a mão só não vai, né? Deixa eu colocar aqui. Efésios, gente. Aqui. Eu tô abrindo, pulando para Gálatas. Efésios 5. Perdi. Oh, Jesus, por que eu faço isso? 30.
Porque somos membros do mesmo corpo. Raquel Apolaro, se tu estás aí, me corrige. Mas tem gente que diz que eu sou homem, então eu sou membro do corpo. E uma mulher, as pessoas gostam de dizer, ela é membra. Não, irmãos. Olha, Apolero, se eu errei, tu me corrige. Não existe membra. É membro. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Porque membros, somos aqui membros. Não existe membras. Você não é membra, irmã, do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é um membro. Tá bom? Se eu errei, André Apolaro, Raquel Apolaro, corrija-me. Mas é isso aí, nós somos parte porque somos membros do seu corpo, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Aí é Efésios, aí a leitura um pouco longa, né? Efésios 1, 22 e 23. A palavra igreja traduzida do latim ecclesia, que por sua vez vem do grego ekkésia, que basicamente significa assembleia pública ou algo comum. Isso mesmo, reunião dos que foram chamados. Somos nós. É também comum ouvir que igreja significa os chamados para fora, pela combinação de duas palavras que significa no grego original, chamar e fora. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus. Em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando a igreja e ao próximo. Em quarto lugar, para o ensino e discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade de fé. Aí a gente tem aqui, então, irmãos, olha, Efésios está sendo a nossa base, né? Então, abre aí, Efésios capítulo 4, deixa eu ler isso aqui, ó. Efésios capítulo 4, 11, lembrei quando eu bati o olho aqui, é a designação dos cargos eclesiásticos. Eu acho muito da hora, porque tem gente que fala, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem, então a gente tem que rasgar a Bíblia, irmãos. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 11, ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolo. Quem deu o apóstolo? Foi o homem ou foi Jesus? Foi Jesus. E outros para profetas. Tem profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores. E outros para doutores. São os 5 ministérios que o corpo de Cristo precisa ter. Toda igreja tem que ter para ser bem ajustada. Eu sei que nós somos assembleanos e tem muita gente que não concorda. Eu respeito sua opinião, mas eu queria uma argumentação plausível, bíblica. Por que nós dizemos que não existe mais apóstolos? Aí muitos me dizem bem assim, irmãos, é uma sala de aula. Porque apóstolo é quem viu Jesus. Pois é, nós temos um problemão gigante. Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo não conviveu a comunhão com Jesus. Paulo teve uma visão de Jesus. Paulo nem viu Jesus. O texto diz que Paulo ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou o Cristo que tu tem perseguido. Paulo não viu Jesus. Paulo não caminhou com Jesus. Então, logo, se eu partir desse pressuposto, Paulo não pode ser chamado de apóstolo. E não estou aqui para discutir. Isso aí, para mim, não discute porque eu tenho minha opinião e fique com a sua.
não é arrogância. É que, como que eu posso dizer que não existe mais apóstolo se o versículo é o mesmo, irmão? Nem muda o versículo. Nem muda. O que muda do apóstolo para profeta, para evangelista, para pastores e para doutores são vírgulas. Nem ponto nós encontramos. Então, para eu dizer que hoje existe pastor, como muitos de vocês me chamam, eu tenho que dizer que existe apóstolo. Porque se não existir apóstolo, também não pode existir evangelista, não pode existir profeta, não pode existir doutores e nem pode existir pastores, porque está tudo no mesmo lugar. Não é nem lugar diferente. Essa é a minha opinião. Biblicamente, eu não acho argumento para dizer que não tem apóstolo nos dias de hoje. Porque o argumento que quiseram me dizer foi que apóstolo é quem viu Jesus. E eu pergunto, Paulo viu aonde? Onde é que está dizendo? Porque o texto diz que Paulo ouviu a voz e não viu. Cuidado, irmãos, com eu querer colocar o que eu gosto no texto. As Assembleias de Deus, ela não reconhece o apostolado, mas ela não condena o apostolado. Já vi diversos homens consagrados ou reconhecidos como apóstolos pregando no ministério de Madureira. Então a gente não consagra, a gente não reconhece de unção, de separar para o apostolado, mas a gente não despreza o apostolado. Tá bom? Cuidado, para você não colocar o que você gosta no texto que eu pergunto aqui dentro do texto. Se não tem apóstolo, também não tem profeta, não tem evangelista, não tem pastor e nem tem doutor. Bora seguir em frente. 1.2 Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista disse: Quão agradáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. É o Salmo 84, né? Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor, a habitar em tendas da impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário e com alegria no coração. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou a alegria quando o chamaram para estar na casa do Senhor, que é o Salmo 122, né? Alegrei-me só de dizer, bora? Bora? Ele disse, estou alegre só porque me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 27, verso 4, um dos mais bonitos versículos, encontramos o salmista dizendo que pediu uma coisa ao Senhor e a buscarei, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Os que almejam viver na presença de Deus todos os dias poderão desfrutar deste relacionamento para sempre. Eu vou dar ênfase aqui. Pedir uma coisa ao Senhor. Irmão, a gente é bom de pedir, né? Mas, olha a outra parte aqui. Que bonita. Deixa eu marcar aqui tudo. Isso. Mas eu quero dar ênfase aqui, ó. Em uma parte aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele disse, estou te pedindo, Senhor, deixa eu habitar na tua casa. Mas eu pedi, mas ele foi buscar. Ele pediu, mas foi orar. Ele pediu, mas foi congregar. Ele pediu, mas foi servir. Ele pediu, mas foi prestar um culto. Ele pediu, mas não ficou em casa. Ele foi. E buscarei. Glória. 1.3 Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Já citei para você, né? Mas o tópico aqui é o Salmo 133. Aqui podemos contemplar com destaque para a ênfase horizontal.
Horizontal, tá? Assim, ó, horizontal. Sei que você sabe que você é uma pessoa inteligente. Ou seja, uma atenção para outros homens, a amizade e a união que os nossos semelhantes que servem o nosso Senhor. Alguns se contentam em assistir o culto pela televisão ou pelas redes sociais. Não são participantes do culto, mas espectadores apenas. Isso aqui é fortíssimo, irmãos. Isso aqui é fortíssimo. Aqui, ó, deixa marcado. Eu sei que igrejas, hoje, pela modernidade, elas nascem online e, elas nascem estruturalmente num salão, num templo, numa igreja física. E ela usa as plataformas digitais, aqui como essa também do YouTube, para poder alcançar mais pessoas ou chegar àquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está impossibilitada de ir à igreja. Mas eu sei que tem igrejas que são 100% online, não existe igreja física, templo, é igreja online. E já me perguntaram, professor, o que você acha? Você acredita que me fizeram até uma proposta? Por que você não abre uma igreja online? Tentador. Mas, irmãos, uma vez o meu pastor Ricardo José Santana, hoje mora lá em Sumaré, Ministério do Belém. Eu tenho essa filmagem guardada em algum HD. Eu congreguei com ele e nós estávamos fazendo uma igreja, né? Fazendo a igreja mesmo ali. E eu perguntei para ele, filmando. Sempre gostei de filmar, né? Meu pastor, por que o senhor está aqui fazendo essa obra? Ele disse, porque pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Por que o pastor tem cheiro de ovelha? Porque abraça ela para tosquear, abraça ela para tirar os carrapichos do seu pelo, abraça ela para tirar ela de um buraco, do perigo, abraça ela para poder atravessar um problema. Então, um pastor que não tem o cheiro da ovelha impregnado nele não é pastor. Eu tenho isso guardado em algum lugar? Tenho. E eu fico pensando, que cheiro eu consigo inalar de uma pessoa que eu congrego com ela apenas online? É um pouco complicado. É um pouco delicado e até difícil, porque para uns é algo moderno que deveria estar acessível a todos. Eu sou a favor de uma igreja online, mas com complemento da igreja física. Eu abriria uma igreja online? Abriria. E na verdade não poderia nem dar o nome igreja online. Eu faria uma extensão da igreja física. Os cultos seriam transmitidos. Eu fico pensando na ceia. Como é que eu vou dizer para o irmão, toma o cálice comigo. Como é que eu vou batizar esse crente? Como é que batiza esse crente? Eu aqui, aí a minha amiga Marceline, lá do Rio de Janeiro, e como é que eu vou visitar ela, se ela precisar da minha visita? Como é que eu vou visitar deixa eu ver o pessoal mais longe, Pernambuco, Elaine? Como é que eu vou visitar os filhos da Elaine que está na adolescência e precisa que eu vá lá fazer uma visita? Sabe que tem coisa que não dá ainda, irmão, para a igreja ser virtual, não. Repito, a igreja virtual tem que ser uma extensão da igreja física.
Se não tiver uma igreja física, eu não sou de acordo com igreja 100% virtual. É isso aí. Pensa nisso. Olha que ele colocou interessante aqui pra gente, ó. O fogo arde continuamente sobre o altar. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos, com divisões. A comunhão e o amor fraternal devem basear a nossa vida espiritual. Precisamos viver em unidade, corpo. Precisamos viver em unidade corpórea, uns com os outros. No último verso, podemos interpretar de forma figurada que é bom vivermos unidos, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Viver em união, estar em união, sentir a proximidade de um para com o outro. Então, essas são o ponto 1, né? Não deixe de congregar, porque na hora do problema não vai ter ninguém que possa ir visitar, seja na cadeia. E eu fico pensando, né? Sabe aquele texto que Jesus diz bem assim: eu estive doente e vocês não foram me visitar, estive preso e vocês não foram me ver, estive nu e vocês não me vestiram. Estava com fome, não me deram de comer, estava com sede, não me deram de beber. Aí alguém com a igreja 100% online, aí acontece uma fatalidade de a pessoa ficar enferma ou até presa. E como é que visita, irmãos? Como que visita? Não deixe de congregar, irmãos. Preserve a comunhão um com o outro. Mas é desafiador, irmãos. Jesus congregou com Pedro, que era sanguíneo, né? Não sanguinário. Sanguíneo, irmão. Sangue no zóio. Cortou a orelha do moço, que na verdade ele queria era matar. O outro vende ele por dinheiro. O outro duvida dele. O outro diz para ele: mostra o pai é o que basta. O outro era coletor de impostos. O outro fica dizendo: vem alguma coisa boa da terra de Nazaré, sabe? Olha com quantas qualidades, abre-se um parênteses, né? Esses homens tiveram, mas Jesus fez questão de conviver com eles por mais de 3 anos. Abandona a tua igreja não, irmãos. Por maior que seja o desafio, congregue. Se você não está satisfeito com os ensinamentos dessa igreja, porque não é uma igreja bíblica, procure outro lugar. Mas deixar de congregar é desobedecer a Deus. Ponto 2. Não perdendo o desejo de congregar. Muitos se decepcionam com os seus pastores, líderes religiosos ou por simplesmente frieza espiritual. Outros pensam que encontrarão igreja perfeita, pastores perfeitos, então estão buscando a igreja como troca de vestuário. Eita! Ainda outros esperam culto para eles e não para Deus. Eu vou parar aqui porque eu já tinha parado isso aqui lá no meu estudo. E eu já falei isso aqui de início, eu vou falar. Você, eu, irmão, somos seres humanos imperfeitos, querendo habitar no meio de imperfeitos. Sabe, Isaías? Ai de mim, que sou imperfeito e habito no meio dos imperfeitos, né? Será que poderíamos dizer assim? Irmãos, tem gente exigindo demais uma santidade que ele não consegue dar, mas ele quer que o outro dê. Eles querem simplesmente uma carga, aliás, eles querem colocar uma carga de perfeição que nem eles conseguem ser perfeito. Porque se você é tão perfeito assim, por que você não abriu uma igreja para você ainda?
Por que não? Se você acha que o pastor não presta, o presbítero não presta, o professor não presta, abra você a sua igreja, já que você é tão perfeito como você acha que deveria ser uma igreja, abra você, eu e a minha igreja. Já deu até nome para você, ó. A igreja perfeita do eu. Pronto. Me convida para pregar lá, que aí eu vou fazer a tua igreja deixar de ser perfeita. Porque a igreja nunca será perfeita, porque são imperfeitos que congrega lá. E se tu achar, varão, varoa de Jesus, e se tu achar uma igreja perfeita, vai para lá não, senão tu vai estragar ela. Tem gente cobrando demais aquilo que ela não é. Quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim Deus, mas sim o dono do culto. Não é a igreja que salva, mas que contribui. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso mesmo, a igreja não salva ninguém. Não sei se vocês já ouviram, não é frase minha, eu ouvi de alguém. Se placa salvasse alguém, ela ficava pro lado de dentro e não para fora. Sabe lá? Adebrais, São Bernardo do Campo, Jardim Inamar. Essa placa, irmão, tá para dentro. Aliás, tá para fora. Então, se placa salvasse alguém, ela estaria para dentro. Mas a igreja contribui. É a igreja que mandou missionário. É a igreja que entregou folhetinho. É a igreja que abre as portas para receber endemoniados, para receber enfermos, para receber atribulados, para receber homossexuais, prostitutas, ladrões. É a igreja. É na igreja que homens, a igreja está cheia de ex, que não se conformou com a vida que levava e através da igreja encontrou Jesus ou se firmou em Jesus. É verdade, pastor Abner, a igreja não salva, mas contribui para o reino. Porque aonde que Jesus pregava? Vai estar aqui ainda. Jesus pregava aonde, irmãos? Na rua? Só? Jesus pregava só no monte? Só? Lógico que não, meu irmão. Jesus ia pregar nas sinagogas. Jesus ia pregar no templo. Jesus ia pregar na estrutura. Que é isso, irmãos? Bora nos firmar? Bora? Como diz o canal aí, que eu não vi desse canal ainda, mas eu peguei o jargão, o nome dele, por causa da Rose. E aí? Bora pro céu? Bora. Continuando aqui no 2.2, porque alguns abandonam a igreja. Ele colocou aqui até, eita, L, vários pontos ele colocou aqui. Vamos ler eles? Bora. Porque dão ouvidos a conversas estranhas à vontade de Deus, ou seja, prefere ouvir a vozes estranhas do que ouvir o que Deus está dizendo. B, porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados por ventos, não seja levado por vento de doutrina, né? C, porque pensam que são os mais perseguidos, estou sendo perseguido na minha igreja, não vou ser crente mais. D, porque preferem escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja. É isso mesmo, tem pessoas que não dão ouvidos aos seus pastores, ficam ouvindo o conselho de outros que não se importam com sua alma. E porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo. Eita, não valoriza o sacrifício, né? F, porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. Ô, mano, o pastor não está para ser simpático com você, não. Ele está para te pastorear, cuidar de ti. G, porque a amizade dos irmãos não tem valor. Não, tem isso não, pastor Abner. Tem isso não. H, porque só congregam se forem líderes e tiverem os seus nomes aclamados. Ou seja, se eu for líder, eu congrego nessa igreja. Se eu deixar de ser líder, eu desvio. É forte. E porque não amam a igreja a qual pertencem. Não tem amor, não. Eu amo a minha igreja, gente. A gente ama, a gente é apaixonado pela nossa igreja, a de Inamar. J, porque pecam
e ficam receosos da confissão. Isso eu creio que esse seja o maior problema. É que eles não querem confessar que erraram porque eles estavam buscando uma perfeição no pastor, aí não achou a perfeição no pastor e o pior, ele pecou e agora como é que esse perfeito pecou? Aí ele não vai dizer o pastor, né? Tá cobrando santidade demais, mas não é, aí prefere sair. Eita, Jesus, tem misericórdia desse povo. Cá, porque tanto faz, não sente mais prazer ou está sempre cansados. Tem uma turma, tô cansado desse negócio de crente, tô cansado desse negócio de igreja, tô cansado, irmão. L, porque os prazeres do mundo os sufocaram. Tem a parábola do grão que cai no caminho, nas pedras, né? Em terra fértil ou com pouca terra. Tem, sufocam. M, porque não aceitam a forma de trabalhar do pastor. Aqui é complicado. Porque eu falei, irmão, se você não se sente bem, você não concorda com a maneira de trabalhar do seu pastor, eu posso discordar, pastor? Pode, porque nós somos seres humanos. Você pode congregar em outra igreja, mas você está preso no seu cargo, o teu marido está preso no cargo, o teu filho está preso no cargo, então você fica na igreja murmurando. Deixa eu te dar um conselho, meu amado, de todo o coração. É melhor tu sair do cargo da liderança que nós falamos aqui, o teu marido sair do cargo da liderança, a tua filha sair do cargo da liderança, o teu filho sair do cargo da liderança e tu congregares em paz em outro ministério, em outra igreja, do que tu ficares nesta igreja murmurando. Já falei e vou repetir. No livro O Homem ao Máximo tem um capítulo inteiro dizendo que os murmuradores provocam a ira de Deus. Os israelitas não entram na terra prometida, a sua grande maioria, não todos, por causa da murmuração. A murmuração é um câncer. A murmuração é algo que desagrada a Deus. A murmuração é algo que vai contra a vontade de Deus. Então, se o teu pastor não corresponde biblicamente aos princípios, mude. Não fique nessa igreja murmurando, não, porque você vai para o inferno dentro da igreja por causa da sua murmuração. É um conselho de professor que já foi pastor. Que é isso, professor? Já foi? Então eu vou mudar. É um conselho de professor que já foi dirigente de congregação. Ponto. Faz isso não, crente. Não faz. Não fica murmurando não. Não fica não. 2.3. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Será que podemos aprender? Será que Jesus congregou já? Porque eu já dei spoiler, eu sou avexado do juízo. É porque é um contexto tudo junto, então às vezes não dá para a gente separar, né? A gente acaba misturando um ponto com o outro. Mas tem um ponto específico falando que Jesus também congregou. Se Jesus congregou, congregaremos nós. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus, registrado em Lucas 4,16. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. João 7,14. Jesus foi apresentado no templo. 2, verdade, boa lembrança, né? Quando pequeno foi apresentado aí. Uma igreja virtual, como é que se apresenta? Pega o menino para apresentar na igreja, não tem nem como apresentar. Jesus foi apresentado no templo. Boa, Bispo Abner. Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2,27. Jesus, com os 12 anos, já se achava no templo entre os doutores. Agora, olha que lindo aqui, ó. Ele chama o templo de minha casa. Eita, irmão, tu tá desprezando a casa de Deus? Eita, Jesus. Ele chama o templo de casa de oração. Ele zela pelo templo expulsando os vendilhões.
Os discípulos, agora por discípulos, né? Os discípulos não se ausentaram do templo, estavam lá nas orações diurnas, ao ponto de, em Atos capítulo 3 ou Atos 3, a Rose me corrige sempre, não tem capítulo, é somente Atos 3, marido. Pedro e João encontraram um coxo na porta chamado Formosa, pedindo esmola, e eles não deram esmola, mas deram o que tinha, o poder de Deus para o curá-lo. Lindo, top, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Se Jesus ia à sinagoga, irmãos, se Jesus ia ao templo, por que que a gente não quer combater contra essas pessoas que querem abandonar o templo? Fortaleça a sua fé. Nós somos um só corpo, dependemos dele, necessitamos dele. Então perseveremos nele. Amém? Ponto 3. Oferecendo um culto racional. Agora, bora para o culto racional? Bora. Você já entendeu que você não pode desprezar os seus irmãos, estar com seus irmãos? Eu tenho que congregar porque Jesus congregou. Eu tenho que estar lá porque os discípulos iam para o templo. Paulo ia para o templo. Todos, a igreja nasceu, irmão, ela nascia em casa depois que as sinagogas começaram a expulsar os discípulos de Jesus. As igrejas começaram a nascer nas casas, e porque nascia nas casas, e os irmãos ali congregavam, comungavam, né? Atos, você tem ali Ananias e Safira que tentaram enganar porque não queria estar em comunhão. Enfim, irmãos, se apega a isso aí. Não fica triste com o pastor. E se você ficar triste com o pastor, como eu falei, a sua tristeza pode ser até uma tristeza verdadeira, porque infelizmente, existe pastores e pastores. Eu, graças a Deus, só existe um pastor que eu não consegui trabalhar com ele, mas não tenho nenhuma mágoa dele, não tenho nenhum rancor dele, tanto que eu posso falar o nome dele, porque não tem pesar nele, meu, para com ele, pastor Júnior Souza. Abriu um ministério, se eu não me engano, o nome do ministério do pastor Júnior é Vida com Propósito. Eu acho que é isso o nome do ministério do pastor Júnior. Problema nenhum, irmão, tenho com ele. Só que o método de trabalho dele, quando ele dirigiu a igreja aqui do Inamar, não bateu com o nosso método, meu e da Rose, quando nós éramos ainda líderes adolescentes. E o que que eu fiz, irmãos? Eu simplesmente o procurei e disse, pastor Júnior, eu não concordo com a maneira que o senhor trabalha. Não, porque eu sou pastor da igreja, então, eu não estou dizendo que o senhor não é. Está aqui, ó, o dinheiro que eu tenho dos adolescentes, está aqui a chave da igreja, e nós não queremos mais ficar à frente dos adolescentes da maneira que o senhor trabalha. Para que eu não fique murmurando contra o senhor, estou eu aqui entregando ao senhor. Eu prefiro ficar cultuando em paz do que murmurar contra o meu líder, o meu pastor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isso foi... A gente entregou os adolescentes, aí uns 7, 8 meses, mais ou menos uns 6 meses, foi festa dos adolescentes, que a gente tomava conta, eu e a Rose. E eu fui por primeiro dia, segundo lá, aqui a gente costumava, hoje não faz mais. A gente fazia festa quinta, sexta, sábado e domingo. Nós era festeiro, 4 dias. E no domingo eu estava lá e o pastor Júnior disse, meus irmãos, quem ia ministrar hoje à noite seria eu. Mas essa festa foi passada pela irmã Rose, pelo irmão Tony, desse grupo que eles ficaram aí, e eu sei que muito investimento vieram do trabalho deles. Mesmo ele não sendo o líder mais do departamento, eu quero convidar o irmão Tony para pregar no encerramento da festividade. E foi quando eu fui saber que eu ia pregar. Você entendeu, irmãos? Você pode discordar do seu pastor, mas que você não pode ficar murmurando contra ele.
Seja honesto. Hoje mantenho o contato com o pastor Júnior, não sou amigo dele, mas mantenho um contato. É isso que às vezes as pessoas não sabem separar uma coisa da outra. Ele me deu a honra de pregar no encerramento da festividade dos adolescentes. E para a honra e glória do Senhor, a festa foi uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estávamos debaixo de uma liderança. Se eu não concordo com ela, que eu saia em paz, que eu me sente e adore a Deus. Eu não sou apenas crente, irmão, na liderança de nada, não. Eu não sou crente baseado porque eu sou líder de casais, porque eu sou líder de homem ao máximo, porque eu sou... Não sou não, eu sou crente. No céu não tem cargo, meu irmão. Nós entregamos, não está entendendo? Nós entregamos. Mas continuamos crente. O pastor Júnior saiu 2, 3 meses depois da festividade. Veio outro pastor, passou 2, 3 anos com a gente, que foi o pastor Kaique Nicolau. Aí veio o pastor Nilson, passou mais 3 anos, foi embora. Chegou o pastor Conrado. E eu continue aí na igreja servindo a Deus, porque o culto é para ser dado a Ele. Não deixei de congregar. Você entende isso? Isso que tem que ser ensinado? Aprenda, meu irmão, para ensinar. Bora para o culto racional. Culto. Em Romanos 12:1, o grego latreia indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Algumas versões apresentam a expressão o vosso serviço racional. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental. Vou ler tudo que depois já volto aqui. Eu achei interessante. Onde são as emoções que falam mais alta? Não que não se possa ter emoção, mas elas devem vir depois da palavra de Deus ser ministrada e entendida pelos ouvintes. O racional, que é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio com entendimento, dotado de inteligência. Meus irmãos, infelizmente, hoje estamos vivendo uma geração que prefere sentir a emoção do que entender a palavra. Mas isso não é culpa 100% dos ouvintes. Eu digo que a culpa dos ouvintes se divide assim: 10% é culpa dos ouvintes e 90% é culpa de quem fala. Quem nunca foi a um culto e o pregador disse: oh meu Deus do céu, eu vou falar isso mesmo, vou que eu estou ensinando. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, já tinha dado glória. Oh, miserável. Eu estou dando glória porque tu quer ou porque eu entendi o que foi dito? Eu entendi. Mas o que você disse não é motivo de dar glória a Deus, porque o que você disse foi para você ser glorificado. Tem gente que não abre a boca. Qual o problema, vaso? Tem crente que não dá um glória. Qual é o problema, varão de guerra? Hã? Qual é o problema? O culto só é bom quando se dá glória, se levanta a mão, se roda, se expulsa demônio, se cura? Ou o culto é excepcional quando uma alma entende que ela é preciosa e se ela não entregar sua vida para Cristo, o inferno, ou melhor, o lago de fogo, ou melhor não, né, irmão? Ficou feio, né? Ou pior, o lago de fogo a espera. É melhor dar um amém, que significa assim seja,
do que dar 1000 glórias sem saber o motivo do qual está dando. Sou pentecostal, irmão. Eu nasci no fogo. No fogo fui criado. E no fogo, assim como Elias, pretendo ser arrebatado. Mas sabe o que me deixa feliz no culto? É quando termina e eu passo por alguém no corredor e alguém diz para mim: entendi. Entendi. Montoni, entendi o que o senhor pregou. Entendi. Para mim, irmão, vale mais do que glória, aleluia, majestade, poder. E olha que eu gosto de dar lugar para o Filho de Maria. Mas a culpa é nossa, pregadores, que achamos que nossa mensagem só está sendo edificantes se o povo der glória, se pular da cadeira. Toca no teu irmão, aperta teu irmão, abraça teu irmão, morde o teu irmão para ver se ele dá um glória. Cutuca ele na costela para ver se ele dá um aleluia. Vá pro inferno. Toca em mim não, varão. Que tu tocar em mim, eu dou um soco em tu, aí tu vai dar glória. Bem longe. Não me cutuca não. Deixa eu adorar a Deus do meu jeito. Deixa eu chorar que eu quiser chorar. Deixa eu levantar a mão que eu quiser levantar a mão. Deixa eu pular se eu quiser pular. Deixa eu dizer o que eu estou sentindo quando eu quiser. Porque se um pregador mede a sua mensagem porque ele pede glória, ele é um medíocre. Ele nem deveria subir no púlpito. Pregadores que têm compromisso com Deus não precisa dizer da glória a Deus, ele simplesmente diz: Deus é digno de glória. Aí o povo já diz glória. Deus é digno de aplausos. Aí se aplaude. Dá aplauso para Jesus, irmão. Dá glória para Jesus, varão. É sério. Tu não é desse não, né, crente? Faz isso não, irmão. Se arrepende. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E prega só a palavra. Se a palavra não faz o povo dar glória a Deus, tu tá se enganando, irmãos. Tu tá se iludindo. Que culto racional é esse? Que tu pede pro outro dar glória. Faz isso não, irmãos. Prega a sua palavra, diz escrito está, Efésios capítulo 5, verso de número 26, irai-vos e não pequeis, não se pose o sol sobre a vossa ira, para que Deus não venha com braço forte e encontre em ti um coração com ódio, um coração com mágoa, um coração com rancor, dá glória a ele, libera essa pessoa do perdão. Aí a igreja diz, glória, que eu tenho que ir para o céu com um coração livre. Olha aí, irmãos. Dá para pregar aqui, ó. Efésios capítulo 4, 26. Que culto racional estamos nós oferecendo? Repito, 90% a culpa é dos pregadores. Que é isso, professor? Ultimamente tô ficando muito nervoso, vou perder os cabelos desse jeito. 3.1 Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que se adore a quem de direito e não aceita invenções ou entretenimento. Ah, meu Deus do céu, mas está tendo muito entretenimento nas igrejas, bispo. Nós vamos sofisticando tanto e esquecemos das coisas elementares do Evangelho. O Evangelho é simples, deve ser compreensível e acessível aos mais indoutos, incultos e iletrados da congregação.
Em Romanos, capítulo 12, do 1 ao 2, 3 coisas são pedidas acerca do culto racional. Irmãos, deixa antes de entrar nisso aqui, irmãos, a gente esquece que a nossa igreja tem irmãos que não entendem nada de Bíblia. E a gente quer falar do sul, do norte, do leste, a tantos quilômetros do noroeste, a tantos quilômetros do grego, do hebraico, do latim. E o irmão só querendo entender porque que Deus me ama. Não posso explicar. Só isso que ele quer saber, porque Deus ama ele. E a gente quer falar dos tempos remotos, de um tempo arcaico, obsoleto, e os irmãos querendo dar glória porque vão morar no céu. Inventa não, irmão. Como eu aprendi nos primórdios com o presbítero Marquinho carinhosamente chamado. Não sabe o que dizer, irmão? Não aceita falar. Não sabe o que dizer, irmão? Não aceita falar. Vamos para o culto racional. Romanos 12, 1, tem 3 objetivos aqui, né? Vivo de forma vigorosa, com fervor de todo o coração, santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem irreverência, viu? E agradável, de boa vontade, do fundo do coração, sem fingimento, não como obrigação, mas de livre e espontânea vontade, de corpo, alma e espírito. Mas então, como eu estava dizendo, quando esses povos ficam dizendo da glória, você não entendeu? Eu vou repetir, vou dizer de novo, É espontâneo, irmãos? É espontâneo? Eu te pergunto, o pregador, é pro pregador primeiro, viu? Tu acha que Deus vai receber o glória desse irmão? Porque tu tá aí quase dando um tiro na cara dele, ou vou cortar, vou te matar se tu não deu glória. Só falta dizer isso. E tu, vaso? Tu só dá glória porque o pregador tá pedindo, é sério? Eu te pergunto, tu acha que Deus vai receber o teu glória, o teu aleluia, o teu louvado seja? Tu acha que Deus vai receber? Porque tu tá fazendo o que te pedem? E não porque é espontâneo de gratidão? Nenhum nem outro, irmãos. Põe os dois no balaio, mistura e tu não sabe quem é quem. 3.2. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Meu irmão, Deus está procurando. Esse texto aqui é forte demais. Deus está procurando. Tá difícil assim, irmão? Que Deus precisa procurar os verdadeiros. E olha que eu estou falando do tempo de Jesus. Quem disse foi Jesus. Que Deus está procurando. Imagina hoje. Se Deus no tempo de Jesus estava procurando, imagina hoje. Tem alguma palavra mais íntima para procurar? Seria o quê? Caçar? Vasculhar? Não sei. Me ajuda aí. Existe alguma coisa mais profunda do que procurar? Escavar? Sei lá. Porque se no tempo de Jesus Deus estava procurando, imagina hoje. Deus não está atrás de adoração forçada, coagida. Por isso ele deu livre arbítrio ao homem. O Senhor não se entusiasma com coreografia ou expressões externas que não partem do coração. Coreografia aqui não é o grupo de coreografia. É o cabo de mão levantada porque o pregador pediu. É o cabo pulando porque o pregador pediu. É esse tipo aqui de coreografia que ele está falando, viu? É algo programado, é algo coreografado. Levanta a mão.
Coreografia. Levanta o pé, coreografia. Roda agora, coreografia. É esse tipo de coreografia que o Bispo Abner está falando. Deus não aceita esse tipo. Ele aceita algo espontâneo, tá bom? Deus não está atrás de sacrifícios, ele está atrás de um espírito quebrantado. Ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvores, levantar as mãos, glorificar ou outra forma. Mas é um estilo de vida e não algo momentâneo. É uma vida exemplar, digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante. Vai além da forma e do lugar onde chegar é reconhecido como verdadeiro. Eita! O Bispo Abner pegou com força. Com força. Quem é adorador, irmão, é adorador na igreja, é adorador no trabalho, é adorador na escola, é adorador em casa, é adorador onde está. Vamos para o ponto 3.3. Só ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Eita, bora lá. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Bora repetir. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus, o único que pertence toda glória, toda majestade, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, que Ele é soberano sobre nós, Ele é o único onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidades. Eles podem ser homenageados e não idolatrados. As coisas nós gostamos do objeto, do alimento, da viagem, dos presentes. Eu não posso adorar um doce de chocolate. Eu gosto de um doce de chocolate. Eu não posso amar o seu veículo. Eu gosto do meu. Eu não posso amar o meu veículo. Eu gosto do meu veículo. E aqui tem a troca de valores. Tem pessoas adorando coisas, gostando de pessoas e desonrando a Deus. Meus irmãos, os tempos são difíceis. Culto que tem que agradar o pregador. Culto que tem que me agradar. Não é somente culto que tem que agradar o pregador, não. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O presbítero Tony está convidado para pregar na sede da Adebrais, São Bernardo do Campo, na próxima quinta-feira, no culto de doutrina. Se faz o banner e coloca lá Tony Pinho. Quantos irão me ouvir? Pastor, reverendo, e gosto.
Hernandes Dias Lopes estará em São Bernardo do Campo, na sede da Assembleia de Deus, no Ministério do Madureira, Adebrais, São Bernardo do Campo. Quem conseguirá entrar? Será que nós não somos verdadeiros idólatras? Gospel de pregadores? A cantora Risocleide, minha cunhada, irá estar no Congresso das Irmãs. Quantas irão lá? Gabriela Rocha estará na sede da Adebrais São Bernardo do Campo. Quem conseguirá entrar lá? Oh, irmão, tem tanta idolatria dentro da nossa igreja. É tanta idolatria dentro da nossa igreja. Eu vou dizer, que eu estou achando é que no céu vai ter mais católico do que crente. Comparação de adoração. Tem crente que é muito mais devoto de pregador e cantor do que muito católico que é adorador dos seus santos. Se eu estiver mentindo, pode dizer. Eu nem apago o teu comentário, ainda ponho um coraçãozinho dizendo que gostei e ainda dou um like. Tá aí, acabou a aula. Se eu tiver errado, pode colocar. Você está errado, professor. Nós, crente, não adora cantor nem pregador, não. Tem certeza, irmão? Não fale por você. Olhe no contexto total. Isso é um culto racional? Não importa, irmão. Se é o João ou se é o Eliseu Rodrigues. Não importa se é o Pedro ou se é, sei lá, qual pregador que você gosta aí. Não importa. É a palavra de Deus que tem que ser exaltada naquela hora. Será que nós estamos verdadeiramente adorando Deus com um culto racional, dando glória a Ele? É para pensar. Para concluir, chegamos ao final. Vimos na presente lição a relevância de procurarmos cultivar a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da mutualidade cristã, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, dentre outros. Não há base bíblica para um viver cristão isolado e indiferente aos demais irmãos. Este importante aspecto da vida cristã está intimamente conectado com a adoração a Deus de forma integral. Afinal, somos um só em Cristo. Que Deus abençoe vocês, que vocês apliquem essa aula maravilhosamente bem na sala de aula de vocês. Deixa Deus usar e bora ensinar o povo que não podemos deixar de congregar e oferecer a Deus um culto racional. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, querendo Deus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Juntos nós dizemos amém. Tchau, povo. Espero vocês aí qualquer hora dessa, em qualquer horário desse. Tchau.